Saudações, alunos. Nós continuaremos a nossa aula a partir de onde paramos. Nós falamos um pouco aí sobre as questões culturais e agora falaremos aí um pouco das condições de vida no continente africano. Como eu disse para vocês logo no começo, a gente sempre teve a ideia de que a África é um continente pobre, que tem as suas mazelas aí ao longo da história, e essas mazelas foram causadas aí justamente pelo fator de dominação deste povo, né, que é muito forte. Esse fator ao longo da história teve a questão da escravidão, teve a questão da época da colônia, teve as questões também da época da Guerra Fria, e hoje também ainda acontecem aí muitas guerras civis dentro do continente africano, justamente pelo poder, né, de alguns países, né, pela luta pelo poder dos países. O continente africano ele ainda é o mais precário em termos de condições de vida dos seus habitantes. O IDH ele tem se elevado ao longo da história africana, mas ainda é um dos IDHs mais baixos aí que nós temos. Lembrando que IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, composto por saúde, educação e renda per capita. Saúde tem a ver com a questão da expectativa de vida e saneamento básico. Educação, a questão do analfabetismo. E a renda per capita, o quanto cada família, ou quanto cada pessoa ganha aí por mês ou por ano, né? Um dos problemas, inclusive, da África é justamente as questões de falta de saneamento básico, né? Para vocês terem uma ideia, menos de 50% da população africana tem acesso a saneamento básico, né? Há algumas exceções, como Marrocos, Senegal, Angola, Botsuana, Malawi e Ruanda, entre 50% e 75% da população não tem acesso ao saneamento básico, ou seja, a situação ainda é muito mais complicada ainda em alguns outros países aí da África. E aí você tem Egito e Líbia e Argélia, que tem entre 91% e 99% de acesso às questões de saneamento básico, até mais do que o nosso país, né? O Brasil também tem muitos problemas com a questão do saneamento básico. Outro problema também é o acesso a médicos e a medicamentos na África. Por ser um continente muito pobre, as questões de saúde lá são muito inferiores a vários países do mundo. A chegada de remédios na região não é um interesse, visto que medicamento, existe uma questão econômica ligada à distribuição de medicamentos, né? A indústria farmacêutica ela lucra muito com seus produtos médicos. E em um país que não consegue comprar, óbvio, você não vai vender, né? A questão da oferta e procura. Que a gente tem aí justamente uma foto que mostra essa realidade, né? Na África há muitas favelas, vocês também conseguem observar aqui que temos aí um esgoto correndo aí a céu aberto, e esse esgoto é bom lembrar que mais à frente nós temos um rio, e provavelmente esse esgoto vai parar no rio. E vocês imaginem quantas pessoas não se contaminam andando aí por essas águas e outras coisas mais aí, quantas doenças não são disseminadas a partir dessa falta de saneamento básico que existe no país e no continente africano. E aqui nós temos as condições de vida em termos de pobreza, né? Os tipos de doença também. Temos aí o paludismo, que é uma doença específica do continente africano. Temos aí a febre amarela, que ainda é muito forte aí, disseminada no continente africano. Temos aí a triponossomiose, que é a doença do sono. É uma doença tipicamente também do continente africano. Temos também a febre hemorrágica e o ebola, que por muito tempo foi uma preocupação aí do continente africano, a disseminação do ebola. Todo mundo achou que ia virar uma pandemia também na época que ela começou, mas ela acabou sendo aí contida ao longo da história do continente africano. E aí nós temos também o número de pessoas entre 15 e mais, a partir de 15 anos, que estão vivendo aí com o vírus da HIV
no continente africano. Também 15% da população africana tem HIV. É o maior índice do mundo em termos percentuais aí de proporção de pessoas que convivem com o vírus HIV na África. E aí a gente pode ver também que essas doenças estão relacionadas aí justamente às regiões africanas. A gente pode ver aí justamente pelas setas, pela quantidade de pessoas que são atingidas por essas doenças. E aí a gente tem aqui uns dados que eu vou ler para vocês, porque eu acho que é interessante essa informação. Na África subsaariana, há aproximadamente 25 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV, causador aí da AIDS, né? O que representa aí cerca de 70% dos portadores da doença no mundo, né? Ou seja, 70% das pessoas com AIDS no planeta estão na África. Apenas em 2012 foram estimados aí 1,6 milhões de novos casos e 1,2 milhões de mortes relacionadas à doença no continente. A AIDS hoje no mundo, especificamente, ela está mais contida. Mas no continente africano ainda existem muitos gargalos, falta dinheiro para comprar esses remédios, falta desenvolvimento de indústria farmacêutica em algumas regiões da África também, o que impede o acesso de algumas populações africanas aos remédios. Mas hoje o HIV/AIDS ele não é um dos maiores problemas aí para o continente africano. Bom, o combate à epidemia e a outras doenças associadas a ela, como a tuberculose, passa pelo investimento maciço em campanhas de prevenção, programas de educação e ações práticas. Isso quer dizer o seguinte: não é, a AIDS ela traz consigo outras doenças também que também precisam de remédio para serem combatidas. Então, não é apenas uma questão de atendimento médico, também é uma questão de investimento, uma questão de dinheiro aí. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem investido muito nas questões de doação, e outros países também, principalmente a China, tem doado remédios aí para conter a disseminação do vírus da AIDS no continente africano. O que tem ajudado bastante aí a África a melhorar os seus índices na AIDS, mas ainda é o continente que tem ainda muitos problemas com essa doença. Vou passar essa parte para vocês porque acabei de falar disso aí para vocês também. E aí temos a questão do imperialismo europeu na África. Essa questão do imperialismo europeu na África, ela é muito antiga, ela vem desde a Conferência de Berlim, no final do século XIX. No final do século XIX, há uma conferência entre os países da Europa que divide aí o continente europeu. Não apenas o continente europeu, mas alguns países da Ásia também são divididos pelo povo europeu. Por exemplo, vou citar o exemplo da Índia. A Índia está lá na Ásia. Segundo país mais populoso do mundo, um dos maiores países do mundo também em tamanho, proporções aí continentais também, mais de 1 bilhão e 250 milhões de habitantes. A Índia, por exemplo, foi um país que por muito tempo, até 1947, foi colônia britânica, E essa divisão também se deu na Conferência de Berlim. Mas a gente percebe que na África essas condições foram muito maiores, Tem questões maiores relacionadas aí e isso foi depois da escravidão, O Brasil, por exemplo, já tinha acabado a escravidão quando houve a Conferência de Berlim. Foi um modo também de explorar o continente. O europeu está sempre em busca de exploração de novos continentes, explorou a América, Aqui o Brasil, por exemplo, foi um desses explorados aí pelo povo português, E nós temos também o continente africano, que depois que o Brasil se tornou independente, essa coisa toda, a Europa foi procurar outros países aí para ela poder fazer essa exploração e poder retirar aí os produtos naturais, os recursos naturais que falta tanto para o continente europeu. A Europa ela tem falta aí de muitos recursos naturais e ela precisa produzir energia, precisa produzir produtos industriais, visto que ela tem poucos recursos naturais. Não é um país tão desenvolvido, não é um continente tão desenvolvido nesta área. A gente sabe que os recursos naturais eles não estão uniformes nos países, nos continentes. Eles estão mal distribuídos e a Europa, apesar de ser um continente mais desenvolvido do mundo, tem esses problemas relacionados aí
as questões de recursos naturais. A nossa aula continua na nossa videoconferência e a gente parte aqui desse slide na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a nossa videoconferência.